Diretamente do CT Carlos Castilho, tivemos aqui hoje a apresentação de Renato Gaúcho, o novo treinador do Fluminense. Estive muito nesse CT nos últimos meses, né, para a apresentação de novo treinador, né? Basicamente duas, né? O que é muito já para os últimos anos. Enfim, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tô ainda na minha jornada, 1 hora eu vou chegar em casa, tá? Eu já fui pra Fortaleza, de Fortaleza pra Colômbia e de Manizales, Bogotá e agora tô aqui no CT, mas 1 hora eu chego em casa, eu prometo, tá? Vamos lá, cara, Renato, primeira impressão geral só da coletiva. Eu tava muito centrado, muito tranquilo, não tava bem diferente da última imagem, né, que tinha ficado do Renato, e isso tem explicação. A última imagem que ficou do Renato Gaúcho foi dele reclamando e gritando. Ele nem gritava, né? Mas entrando em embates com a imprensa gaúcha já num total desgaste. Ele meio que explica isso dentro do meio das perguntas, quando ele fala por que ele recusou as propostas, né, de outros clubes, que ele deixa bem claro que ele precisava descansar. Ele mesmo chegou lá no Grêmio, conversou para poder a saída dele, independente se fossem ficar com ele ou não, ele iria sair para poder descansar, disse que descansou e agora está de volta para treinar. Eu até concordo, assim, a reta final dele lá no Grêmio, o desgaste já estava nítido. Então, creio que aqui no Fluminense ele tem uma chance de certa maneira, uma volta das férias, né? Igual quando você está na escola ali, que você volta das férias numa turma diferente, numa escola diferente, mas aqui ele tem a vantagem que a galera da escola já gosta dele, né? A torcida já tem um apoio geral ali pelo Renato Gaúcho, então ele já chega com um lastro positivo. Chega com permissão para errar um pouquinho só, não é muito também não, mas permissão para errar um pouquinho, porque a torcida já tem, no geral, eu sei que nem todos têm, mas um carinho pelo Renato. Bem, primeiras perguntas aqui, tá? Você separei algumas aqui pra gente trocar ideia e falando também. Vai usar a base? Foi a primeira pergunta ali falando sobre isso, sobre esse contexto. Ele já deixou claro que já vai marcar um coletivo com a base para poder dar uma primeira olhada nos garotos. Vai botar auxiliar, falou que bota 2 auxiliares para ver jogos da base também no estádio. Então é uma ótica que ele já chegou tendo. A gente esse ano não tem muitas expectativas diretamente nos jogadores que ainda estão na base, porque os 3 que tinham mais hype, mais nome, subiram. Um deles bateu e voltou, que foi o Wallace Davi, mas, enfim, continua também participando do grupo principal do Fluminense, assim como Riquelme Felipe e Isaac, os dois estão lesionados, mas alguns outros nomes podem acabar surgindo, né? Vai que o Renato identifica alguma questão que a gente ainda não tinha percebido na base, mas pelo menos no início, né? Até agora a gente só tem a fala do Renato. Na fala, achei uma fala boa, já para deixar claro também para quem está aqui, que a inquietação precisa existir. Quando ele falou de contratações, ele não foi muito pro lado do temos que contratar, vamos contratar, necessito reforços, como tinha piada lá com o Sampaoli. Diz que vai ver no dia a dia, hoje não tá fácil contratar porque tá tudo muito caro, os jogadores estão muito caros, então tem a questão financeira do clube também, vai conversar com o presidente, mas a primeira coisa que ele quer ver é a resposta dos jogadores que estão aqui, para a partir do momento que verem a resposta, ele vê o que tem aqui, ele pensar em contratar. Ou seja, muito provavelmente o Fluminense não contrata agora, né? A janela fecha agora no dia 10 ou dia 11 de abril, essa janela de correção ali de estaduais, né? Então, se contratar o Fluminense, vai ser ali às vésperas do Mundial mesmo. A princípio vai ficar com quem está aqui. E aí isso linka diretamente com outras 2 respostas do Renato. Eu vou começar com uma que é sobre a questão dos jogadores. Eu fiz uma pergunta para ele acabou não respondendo diretamente a minha pergunta, mas a resposta dele acabou sendo interessante por outro lado, né? Quando eu perguntei se algum jogador ele achava que estava sendo subutilizado, algum jogador que de repente não estava tendo enfim, que ele achava que ele podia potencializar esse jogador, né? Elevar o nível desse jogador, que há uma marca ali já também dos trabalhos do Renato Gaúcho. Ele não respondeu por esse lado, ele falou basicamente que os jogadores vão precisar se entregar. Ele foi para um outro lado que é interessante também. Basicamente, ele chega a usar a expressão a fila anda lá fora e a fila anda aqui dentro também, de que ele quer crer que todos os jogadores vão se empenhar ao máximo, etc. Mas que, se ele perceber que tem jogador que não está se entregando pelo time, parece uma frase genérica, mas para quem viveu 2024 no Fluminense, sabe bem que isso pode acontecer, né? Muito mais do que deveria, inclusive.
Então é uma coisa que ele falou ali sobre os jogadores precisarem se entregar. E aí ele entra nesse ponto também, né, falando sobre formas de jogo, né? Porque ele chega a citar, e para mim é a principal declaração ali dele na entrevista, chama mais atenção, que é sobre estilo de jogo, né? Ele é perguntado ali, provocado, né, sobre a questão do Diniz, dele já ter falado lá atrás que posse de bola era, né, a expressão, não lembro exatamente a expressão que ele falou, mas era algo em torno ali do cantor da churrascaria, de alguma coisa assim, que é você preparar tudo, mas na hora de efetivamente resolver a situação, quem fazia agora era o adversário. E aí ele falou, pra mim, uma declaração muito interessante que é: vai jogar pra frente, vai jogar sempre pra frente. Era o que a torcida queria ouvir, eu acho, depois de muito tempo de Diniz. A gente viveu o céu, mas viveu o desespero completo na reta final, a ponto de precisar. Eu achei muito feliz o que o Fred Caldeira recomenda aqui, o vídeo dele, né? Será que eu preciso recomendar o Fred Caldeira, né? Mas recomendo assistir lá o vídeo dele sobre a questão do Renato, e quando ele fala do Mano Menezes, que é: o Fluminense precisou, para não ser rebaixado devido a todo aquele desespero, a ser um pouco mais sem brilho, ser um pouco menos Fluminense, ser um pouco mais sem graça para poder escapar do rebaixamento, e isso foi útil. O Mano Menezes foi útil, só que o Fluminense é muito grande para ter um treinador que é só útil, né? E aí a decadência do ano acabou acontecendo. E o estilo de jogo agora volta para isso, né? O Renato garante que vai jogar para frente, vai jogar como time grande, né? Inclusive, vou botar a declaração. Vale botar a declaração dele, essa declaração em vídeo aqui no... Grande abraço. Não, eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Mas com a posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida, tem que quebrar. Não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que dê chutão, não. Já conversei sobre isso com meus zagueiros, conversei com o Fábio também. Na dúvida, tem que quebrar. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Agora, em todos os clubes que eu trabalhei, mas isso vem muito também das características dos jogadores. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa se você não tem as características que é necessário para o jogador. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo, são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É a alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer os jogos. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos. Enfim, Renato Gaúcho, né? Dá pra gente esperar. Ele falou também sobre o Ganso, sobre o Thiago Silva, elogiou vários jogadores que ele já trabalhou e também que ele não trabalhou, mas obviamente uma visão ainda muito superficial. Praticamente confirmou que o Ganso não joga no domingo, porque falou que vai conversar amanhã ou na segunda sobre a situação do Ganso. Então imagina-se que domingo o Ganso ainda não tem a condição de jogo. E e sobre poupar ou não durante o ano, né? É algo que, querendo ou não, chama um pouco de atenção, né? Vai poupar ou não vai poupar durante o ano? Bem, o Renato Gaúcho é conhecido por largar o Brasileirão para focar em Copas, mas pelo que ele disse é que vai conversar muito com a direção do Fluminense, porque quem muito quer nada tem, mas nesse início não é hora de poupar. Basicamente é isso que ele falou, que não vai priorizar nesse início e que obviamente vai ter que rodar o time um pouco também, poupar um pouco de vez em quando, mas por questão de lesão, não priorizando uma competição é outra, deu a hora de poupar, poupa, seja Brasileirão, Sul-Americana, qualquer que seja a competição ou Copa do Brasil no início do ano. Mas conversar mesmo sobre poupar efetivamente o Fluminense só lá no final do ano mesmo. É isso então, tá? Renato Gaúcho chegou. Ainda tenho que gravar aquele vídeo que eu prometi sobre as missões dele na chegada ao Fluminense, mas pelo menos nas primeiras impressões, chegou a acabar a luz aqui do CT, acabar a energia, né? No meio da coletiva, mas as primeiras impressões, pelo menos do Renato, é de um Renato muito mais tranquilo, muito mais centrado, muito focado e muito focado mesmo em aparecer, voltar a estar no Fluminense. Também falou sobre seleção brasileira, né? Deixando claro que para ele
a melhor forma dele estar na seleção brasileira é ele estar treinando um clube e não sentado esperando a seleção brasileira. É sonho, ele disse que é sonho, e tomara que uma hora vá, né, para a seleção, que significaria que ele está fazendo um ótimo trabalho no Fluminense, mas que isso demore um tempinho. Não esquece de deixar o like embaixo, se inscrever aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.